E aí, amigos do Revisão, tudo certo com vocês? Bom, pessoal, para quem não me conhece, deixa eu me apresentar aqui primeiramente. Sou o professor Rodrigo Argolo, procurador do Estado aqui do Espírito Santo, professor do Revisão, principalmente da mentoria X-Force. E hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre prova discursiva na nossa semana de véspera para a PGE Espírito Santo. Nós vamos trazer aqui situações que vocês precisam conhecer quanto à peça processual, parecer jurídico, questões, situações que vocês têm que ter extrema atenção durante a prova, tá? E também vamos trazer alguns temas específicos de determinadas disciplinas que, vamos dizer assim, são apostas do professor aqui. Claro que eu queria até deixar registrado que é importante, dentro da medida do possível, que vocês assistam às outras aulas dos outros professores, aulas específicas de direito ambiental, administrativo, constitucional, processo civil, porque lá vocês terão mais conteúdo, mais jurisprudência, né, mais situações que podem acontecer na prova discursiva de vocês. A banca CESP é uma banca que você não consegue ali tentar adivinhar muitas situações, principalmente no que tange às questões. Porque se vocês forem olhar, inclusive, a prova passada da PGE Espírito Santo, vocês vão perceber que as questões vieram com situações bem genéricas, nada muito relacionado ali à advocacia pública, como, por exemplo, questão de revisão da vida toda, que é um tema talvez mais ligado ali ao âmbito federal, mas não ao âmbito da advocacia pública estadual. Então, é importante vocês terem um conhecimento abrangente ali das últimas jurisprudências, tá? Principalmente ali dos 2 últimos anos, para que vocês consigam ali matar qualquer questão que venha ali em relação a esses temas, tá? Mas vamos, então, avançar para a nossa aula. Vou colocar aqui os slides na tela para que a gente comece, né, para que a gente inicie. Primeiramente, nós vamos falar aqui um pouquinho sobre peça processual. Eu sempre falo aqui para os alunos que durante a minha preparação e minha trajetória, o meu ponto positivo na prova discursiva era o domínio sobre os aspectos processuais das peças processuais. Por quê? Porque como eu conseguia ir muito bem nessa parte processual, de não errar endereçamento, competência, preliminares, prazo, eu conseguia manter ali a minha nota integral nesses aspectos. Isso me dava uma vantagem ali, talvez para uma questão que eu não soubesse tão bem, ou um parecer que eu não tivesse o domínio sobre o tema. Então é muito importante que vocês tomem cuidado nessa parte de aspectos processuais, né, preliminares, prazo, todos esses aspectos, vamos dizer assim, mais formais da peça e do parecer, porque vocês não podem perder esses pontos, tá? Nós vamos fazer aqui um aulão de véspera para que vocês tenham domínio de algumas situações que as bancas costumam utilizar bastante para tentar confundir o candidato. E principalmente na peça, né, que tem mais possibilidades dessa cobrança lá, desses aspectos, tá? Então vamos iniciar aqui pelo primeiro slide. E quanto à peça processual, eu peço atenção a algumas situações ali que já foram cobradas em provas recentes e continuarão sendo cobradas, tá? O primeiro ponto que eu quero falar para vocês é o seguinte: não é indispensável que a banca examinadora coloque o calendário anexo junto com a peça processual. Inclusive a CESP, na PGM Aracaju, já deixou de colocar o calendário e o candidato, no momento em que realizou a prova, teria que fazer o seu calendário ali manualmente para contar o último dia do prazo, tá? Então é possível que isso aconteça na prova de vocês, até porque a CESP já fez dessa forma. Não acho que seja razoável, não acho que seja a melhor forma de fazer, mas nós temos aqui que nos adequar ao que a banca está propondo. Então, tentem dar uma treinada aí nesses últimos dias em tentar fazer o calendário de vocês ali na mão mesmo, né, para que vocês consigam ali se acostumar com essa possibilidade. E aí vocês vão ter uma maior facilidade ali por já ter treinado isso anteriormente à prova, tá bom? E aí, por que eu falei de calendário? Porque eu também acho muito provável que a CESP peça para que vocês datem com o último dia do prazo a peça processual, tá? E recomendo que vocês datem no último dia. Eu já vi algumas situações em que perguntaram se seria possível datar em um dia anterior ao último dia do prazo, porque aí eu estaria tempestivo e a banca não poderia me eliminar da prova. Não acho adequado
fazer esse tipo de situação, de procedimento nessa prova. Por quê? Porque, primeiro, vocês estão correndo o risco de não obedecer ali o comando da questão, do enunciado que estava pedindo o último dia do prazo. E vocês vão estar desperdiçando pontos que vocês poderiam conquistar, né? É algo ali que, se vocês treinarem bastante, vocês vão conseguir construir bem aí até o último dia do prazo. E com essas dicas que nós vamos dar aqui, com certeza vocês vão conseguir chegar lá e cravar com uma certa margem de segurança. Então, primeiro ponto para a contagem de prazo que vocês têm que tomar muito cuidado: feriado nacional, tá? A banca pode dar o calendário e não dar os feriados, ou pode não dar o calendário nem os feriados. Já aconteceu, é possível acontecer novamente, e o feriado nacional, vocês têm que ter uma noção do calendário deles, tá? Pelo menos o dia daqueles feriados que são fixos. Obviamente, os dias de carnaval, de Corpus Christi, de outros feriados móveis, Semana Santa, a banca seria obrigada a conceder a vocês. Mas os feriados que têm uma data fixa, é importante que vocês saibam. E tem um feriado aqui que é bem possível de estar no calendário de vocês, que é o Dia da Consciência Negra, 20 de novembro de 2025, tá? Por que é bem possível? Porque a prova acontece no dia 2 de novembro de 2025. Então é possível que o enunciado venha com uma peça que esteja acontecendo alguma situação ali durante aquele período e que haja ali uma contagem de prazo, né, que passe por esse dia 20 de novembro. Então esse vocês têm que, até um feriado nacional novo, anteriormente era um feriado estadual em alguns estados, hoje ele é um feriado nacional consolidado em todos os estados da federação. Além dele, obviamente, todos os outros feriados nacionais que têm uma data fixa, é importante que vocês tenham conhecimento. Tá? O ideal aqui é a banca colocar o calendário para que vocês consultem, mas caso não coloque, os feriados nacionais vocês têm que ter ali bem sistematizados para que vocês não acabem errando uma contagem de prazo por contar um feriado nacional. E vocês sabem que o feriado nacional ele não conta, tá? Então, durante a contagem do prazo que vocês estarão fazendo, se ter ali o Dia da Consciência Negra, 20 de novembro, que, salvo engano, é uma quinta-feira esse ano, você não vai contar, já que você conta o prazo nos dias úteis, beleza? E aí nós vamos passar para outra possibilidade: feriado local. Essa possibilidade é uma pegadinha bem complicada. Não vi a CESP cobrar, mas outras bancas já cobraram. Por exemplo, a PGS Santa Catarina, banca própria, acabou cobrando essa questão aqui do prazo com referência lá ao feriado local. Era o dia do aniversário de Florianópolis, no caso deles, tá? E eles colocaram ali uma casca de banana para tentar dar uma confundida, vamos dizer assim, nos candidatos. Então, o que é que vocês têm que ter em mente quanto aos feriados locais? Primeiro, não se preocupem em ficar decorando feriado local. Na minha humilde opinião, feriado local, aí sim, a banca tem que indicar para vocês, tá? É um feriado que, por ser algo ali regional, não seria razoável e proporcional. Esse feriado está escondido ali juntamente com o calendário. Outro ponto, vocês têm que ter em mente que o feriado local tem que ser o feriado local no juízo no qual vocês irão peticionar aquele recurso, o juízo de origem, tá? Por quê eu estou falando isso? Porque lá na PGS Santa Catarina, o que foi que aconteceu? A PGS Santa Catarina era um caso no qual houve ali uma ação indenizatória proposta no município de Campo Belo do Sul, tá? E aí, no final ali do enunciado longo, aconteceu que pediram ali qual seria o recurso cabível, né, para que você protocolasse no último dia do prazo. O recurso cabível era uma apelação. Acontece o seguinte, que eles colocaram lá no calendário dia X de março, que não vou lembrar agora o nome do dia. Esse dia, segundo eles ali, era feriado, aniversário de Florianópolis, né? E como vocês sabem, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina tem sede ali, a sede principal em Florianópolis. E aí, muitos candidatos acabaram contabilizando esse feriado do aniversário de Florianópolis como se fosse dia não útil para interposição do recurso. Só que acontece o seguinte, o recurso ele tinha que ser protocolado no juízo de origem. A apelação é protocolada no juízo de origem. E o juízo de origem, nesse caso, estava onde? Campo Belo do Sul. Então, quem fez a contagem, considerando o dia do aniversário de Florianópolis, acabou perdendo ali pontos e até ficando de fora do certame,
porque acabou errando o prazo. Então se atente ao seguinte, feriado local. O feriado local ele tem que ser o feriado no local do juízo no qual esse recurso vai ser protocolado. Tá? Então, se a situação estiver dando lá que é aniversário da cidade de Vitória, no Espírito Santo, e o recurso tiver que ser protocolado no município de Vitória, aí ok, aí vocês vão contar o feriado, né? É o dia do aniversário de Vitória, então dia não útil. Agora, se o feriado for o dia do aniversário de Vitória, mas o recurso, a apelação, por exemplo, tiver que ser protocolada no município de Cachoeiro do Itapemirim, aí esse feriado de Vitória, por não ser feriado no município de Cachoeiro do Itapemirim, ele não será contabilizado ali no prazo. Então, faça essa diferenciação quanto ao feriado local, se atentem a qual é o lugar de origem, o juízo de origem, para que vocês possam protocolar o recurso no local adequado, no local correto e na data correta também, tá? Então, sempre considerem o juízo no qual será peticionada a peça. Terceiro ponto, quanto a prazo processual, que vocês têm que ter aí uma atenção especial, e já aconteceu de candidatos se embolarem com isso em uma prova, se não me engano, na PGE São Paulo, a penúltima que teve, não a última, tá? É a questão aí do recesso judiciário. Também estava na prova da PGM Aracaju. A prova da PGM Aracaju, a contagem do prazo perpassava lá pelo recesso judiciário. Então, sempre deem uma olhada ali se o prazo de vocês não vai acabar batendo ali com recesso. Porque o que acontece no recesso, dia 20 de dezembro a dia 20 de janeiro, inclusive, eu coloquei aqui, até grifei no slide, inclusive, não contam, então se suspende o prazo processual durante esses dias, tá? Então, você vai contar o prazo processual, vai estar contando lá, dia 18, dia 19 de dezembro. Dia 19 de dezembro contou, dia 20 já não conta mais, tá? Então, você vai, 19 você vai contar, 20 você não vai contar, e você só vai voltar a contar o recurso a partir do dia 21 de janeiro, se for dia útil. Então, se atentem também a isso, tá? Não estou com o calendário aqui aberto, então, vocês, 19 de dezembro, se for um dia útil, é o último dia que vocês vão contar antes do recesso. No dia 20 de dezembro, parou, está suspenso. E no dia 21 de janeiro, vocês vão continuar a contabilizar o recurso. Então, sempre se atentem se essa situação está sendo cobrada ali na prova de vocês. E aí, uma quarta situação, que tem jurisprudência relativamente recente, jurisprudência de 2023, tá? Quanto aos dias de intercorrência do sistema. Eu nunca vi ser cobrada essa situação. Não que não seja possível ser cobrada pela primeira vez, sempre tem a primeira vez, né? O que são esses dias de intercorrência do sistema? Aqueles dias que o sistema não está funcionando tão bem no judiciário, há uma inconsistência, o sistema cai e o advogado não consegue protocolar. Então, quanto a esses dias de intercorrência do sistema, se atente ao seguinte: apenas no primeiro dia do início da contagem e no último dia da contagem é que isso vai refletir em que você tenha mais um dia de prazo. Ou seja, se a intercorrência acontece no primeiro dia, você desconsidera esse primeiro dia e começa a contar do dia posterior, do dia útil posterior a esse primeiro dia. Se acontecer no último dia, é a mesma coisa. Você desconsidera esse último dia e começa a contagem do prazo do dia útil subsequente. Então, vamos ler a jurisprudência só para fixar isso aqui e vocês não tenham nenhuma dúvida. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, nos termos do artigo 224, parágrafo 1º do Código do Processo Civil de 2015, não há a falar em prorrogação do término do prazo recursal se ocorrer eventual indisponibilidade do sistema eletrônico no tribunal no curso do período para interposição do recurso, ou seja, durante o prazo de interposição do recurso, né, no meio do prazo da interposição do recurso. A prorrogação do prazo processual é admitida apenas nas hipóteses em que a indisponibilidade do sistema coincida com o primeiro ou com o último dia do prazo recursal, caso em que o termo inicial ou termo final será protraído para o primeiro dia útil seguinte. Então, jurisprudência de Santa Catarina, de março de 2023, tenham isso em mente, tá? Se aparecer uma situação de intercorrência do sistema, é provável que eles coloquem que a intercorrência aconteceu no primeiro dia do prazo, no último dia do prazo, aí eles vão lá e vão jogar um outro dia
além desses dois assim, para tentar te confundir, para tentar colocar uma casca de banana. Então lembre que é só o primeiro dia do prazo, o dia inicial, tá? E o dia fatal. Esses dias aí teve uma intercorrência no sistema, aí você vai protrair para o dia útil subsequente. Então, quanto a prazo, nós estamos aqui, falamos aqui das principais situações. Espero que vocês deem uma treinada, claro que rápida, né, nessa última semana. E vamos lá, vamos seguir aqui nos nossos slides outras situações de peça processual que eu quero que vocês tenham bastante atenção. E uma delas é a questão de preliminares e prejudiciais. Tenham uma relação, uma checklist, já que vocês não vão poder ter o vadimeco, e com isso vocês não vão poder fazer o checklist de acordo ali com o Código de Processo Civil. Façam um checklist das principais preliminares e prejudiciais, para que no momento que vocês realizarem a leitura ali do enunciado, vocês olharem ali se tem a ilegitimidade ativa, se tem a possibilidade de ilegitimidade passiva, se tem uma prejudicial de prescrição, se tem uma preliminar de coisa julgada, e assim vai, e assim por diante. Então, tente ter ali as principais no checklist, o checklist mental, obviamente, porque vocês não vão poder levar anotações para a prova, para que vocês ali, no momento em que estiverem lendo o enunciado, façam essa leitura de se tem alguma das preliminares, e aí vocês já colocam ali no esqueleto, no script que vocês farão, tá? Não façam rascunho para a peça parecer, vocês vão acabar perdendo muito tempo, mas um scriptzinho para que vocês sigam esse script e consigam ali refletir tudo que está nele dentro do definitivo de vocês, tá? Então, requisitos do recurso. Isso é muito importante, porque é comum candidatos muito bons, inclusive, acabarem esquecendo de algum requisito na correria normal da prova, né? São 5 horas para vocês fazerem uma peça, um parecer e 3 questões, e aí acaba passando batido ali em algum requisito de recurso. Então, tenham em mente que vocês precisam ter meio que mentalizado ali que alguns recursos têm requisito de admissibilidade diferente de outro, e eu vou trazer aqui os 3 principais, tá? Primeiro, em todos os recursos, já lembrem de colocar cabimento, tempestividade e a desnecessidade de preparo. Então, cabimentos você vai dizer para o examinador, olha, seu examinador, esse recurso é cabível aqui por isso, isso e isso. Tempestividade. O meu recurso é tempestivo, e aí vocês lembram da tempestividade do prazo em dobro da Fazenda Pública, tá? Tem que lembrar do prazo em dobro, salvo se for alguma situação excepcional que não tem ali o prazo em dobro, né? E a desnecessidade de preparo. Então, esse tripé aqui vocês têm que colocar ali em praticamente todos os recursos, tá? Cabimento, tempestividade com prazo em dobro e desnecessidade de preparo. Como nós não teremos consulta, vocês vão colocar de acordo com o Código de Processo Civil. Vocês não precisam lembrar o dispositivo que fala sobre o prazo em dobro para a Fazenda Pública, né? O dispositivo que fala da desnecessidade de preparo na apelação. Vocês não precisam lembrar, decorar esse dispositivo. Mas vocês precisam colocar que é de acordo com o Código de Processo Civil. Isso aí já é suficiente numa prova que não tem a possibilidade de consulta do vadimeco. Quanto aos recursos de forma específica, vamos lá, agravo de instrumento. Agravo de instrumento primeiro. Vocês não podem esquecer das peças obrigatórias, que são aquelas peças que devem acompanhar, tá, o processo. Se o enunciado indicar que o agravo de instrumento, que o processo é um processo digital, um processo eletrônico, você pode até fazer menção, né, ao dispositivo do CPC que fala que as peças obrigatórias já estão constando dentro do processo judicial, e o processo judicial é eletrônico, tá? Que é uma regrinha, né, que veio aí com essa questão do processo eletrônico, dos sistemas processuais, aqui no caso do Espírito Santo é o PJE, tá? E os dados dos advogados, tá? Provavelmente a questão, caso seja um agravo de instrumento, vai te dar ali o nome e o endereço dos advogados. Se não der, você coloca lá de forma genérica os dados dos advogados para que vocês consigam ali matar essas questões ali desses dois aspectos. Além disso, no agravo de instrumento, obviamente, as preliminares, vocês têm que estar bem ali afinados nas preliminares, e na possibilidade de você pedir ali uma tutela, tá? Uma tutela provisória, uma tutela de urgência. Então, vejam se não seria ali o caso vocês tenham ali um agravo de instrumento, e também o endereçamento direto ali para o presidente do tribunal, tá? O desembargador presidente do tribunal. Então, além disso, seguinte, não coloquem folha de rosto no agravo de instrumento, porque vocês têm só 90 páginas, 90 folhas para fazer esse agravo de instrumento.
E é muito pouco para vocês colocarem folha de rosto nesse caso aqui. E não é algo ali que é utilizado no dia a dia, na prática forense aqui da advocacia pública. Recurso especial, pré-questionamento. Não esqueçam do pré-questionamento quando vocês forem realizar um recurso especial. Quanto ao recurso extraordinário, além do pré-questionamento, a repercussão geral, tá? A repercussão geral, vocês vão ter que dar uma atenção especial. Outra situação que pode acontecer aqui em recurso especial, recurso extraordinário, o pré-questionamento ficto. O enunciado da questão te dá ali a situação de que houve embargo de declaração e que nesse embargo de declaração a Procuradoria tentou ali abordar os artigos tais, tais e tais. Então, isso aí está indicando o quê? Que houve ali o pré-questionamento ficto. E você vai indicar lá, né, que houve esse pré-questionamento ficto, conforme ali os embargos de declaração. E aí, a depender do enunciado, vocês vão contextualizando a peça de vocês. Então é possível, isso já aconteceu inclusive na PGF, que foi também banca CESP, tá bom? Outra situação aqui que é importante vocês estarem atentos. Atenção a todas as informações presentes no enunciado. Fiquem atentos a essas situações. Por quê? Porque eu sempre falo para vocês aqui nos nossos cursos. A banca, geralmente, ela se blinda colocando todas as informações necessárias para a resolução da peça do parecer no enunciado. Então, apesar de às vezes estar escondida essa informação ali, está meio truncada, né? Fazer algum jogo ali para meio que dar uma escondida ali em qual é a competência. Mas se você fizer uma leitura atenta, sublinhando, grifando palavras-chave, então vocês vão perceber ali que a banca vai te dando ali todas as situações para que você faça aquela peça e que só aquela peça seja cabível. Isso aconteceu na PGF. A PGF, vou falar aqui rapidamente do caso, acabou colocando um caso lá de uma ação coletiva, salvo engano, um mandado de segurança coletivo. E a questão é, o enunciado foi todo construindo uma historinha, e durante toda a história ali só citava dispositivos da Constituição Federal, né? A PGF fez apelação, né? A autarquia fez apelação, e na apelação se falou de tal artigo 5º, artigo 170 da Constituição Federal, princípio tal, e aí depois embargo de declaração falando de artigo tal, artigo X, Y, tudo da Constituição Federal. Aí depois ele vai lá e pergunta qual é a peça cabível, tá? Para você fazer a peça cabível. A banca ela já deu a deixa durante todo o enunciado. Ela só citou dispositivos constitucionais durante todo o enunciado. Tá? Então era óbvio que seria um recurso extraordinário e não um recurso especial. Então fiquem atentos a essas informações, às vezes sutis, às vezes meio que na cara, meio que evidente, tá? Na prova da PGM Aracaju, de uma forma sutil, o endereçamento teria que ser, né, para a Justiça Federal, para o TRF5. Então, como era o MPF que estava ajuizando aquela ação civil pública naquele caso, e o enunciado não deu nenhuma possibilidade ali, nenhuma margem para que o MPF tenha realizado a ação civil pública em um juízo diverso, né, em um juízo incompetente, então você tinha que entender ali, não, então tá tudo ok, é Justiça Federal, eu vou endereçar aqui a minha petição, não estou lembrando agora se era uma apelação, acho que é uma apelação, salvo engano, para a Justiça Federal. Então, tomem cuidado com isso. Inclusive, vocês têm que saber que a Justiça Federal aqui do Espírito Santo é o TRF2, tá? Então, é bom vocês saberem isso, porque se acontecer uma situação dessa novamente, vocês já endereçam ali certinho, tá? Então, fiquem atentos a todas as informações que estão ali no enunciado de vocês, para que vocês não caiam em nenhuma pegadinha sobre isso, tá? Outra situação, assim, que é bem importante que vocês lembrem. O enunciado tem que te indicar para qual lugar que você vai endereçar uma peça, por exemplo. Nós vamos falar disso aqui no slide posterior, mas já antecipando. Então, se não lhe derem nenhuma informação de que o recurso ou a contestação, ou que tem alguma comarca na qual foi ajuizada a ação, você vai fazer um endereçamento genérico, tá? Ao juízo genérico lá que você vai fazer, né? Comarca X e tudo mais. Se ele te der a informação no enunciado de que foi ajuizada a execução fiscal no município de Vitória, no município de Cachoeiro de Itapemirim, ou de Vila Velha, aí ok. Aí você vai poder direcionar melhor o endereçamento de vocês, para vocês não perderem pontos bestas ali por uma questão de endereçamento errado, tá bom?
Era isso aqui que estava, inclusive, no endereçamento versus competência. Vocês têm que ter atenção ao comando da questão para saber para quem vocês vão endereçar, né? Primeiro, se vocês vão endereçar para a Justiça Estadual, para a Justiça Comum, para a Justiça do Trabalho, a depender ali da peça que vocês forem fazer. Então, é a primeira situação que vocês têm que saber, tá? Segundo, se vocês vão endereçar para uma comarca em específico, se vai ser para a comarca de Vitória, para a comarca de Vila Velha, né, para o Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Então vocês têm que estar atentos ali ao comando de questão, se não for o comando genérico, tá? Mesma coisa serve ali para assinatura. Se a banca indicar que vocês têm que ensinar como procurador fulano de tal, vocês assinem exatamente como a banca está mandando, tá? Aspectos microestruturais. Eu coloquei isso aqui porque isso é muito importante, pessoal. Eu vejo diversas situações ali nas quais o candidato perde uns pontinhos bestas que vão minando ali a pontuação do candidato. E aí quando o candidato olha, ele já perdeu ali mais de um ponto de aspectos microestruturais, tá? Então fiquem atentos quanto a isso, deem uma pesquisada nos aspectos microestruturais da CESP, vocês não vão precisar citar dispositivos, então isso já é algo que pode ajudar vocês, né? É muito comum ali na citação de dispositivos o candidato acabar se confundindo, fazendo a citação de uma forma inadequada, vocês não vão ter que se preocupar com isso. Se preocupem com a letra, tá? Façam a letra legível, a letra corrida, ela tem que ser legível, ela não pode confundir o examinador. Então o seu A, ele tem que parecer um A, tá? Tem que fazer o Azinho ali certo, puxando a perninha ali por fora, o O, a mesma coisa, puxando ali aquela perninha por dentro do O, né? O I com pinguinho, o acento agudo, fazer certinho também. Então, tudo isso é importante, porque o examinador, às vezes, ele lê corrida e, às vezes, lê até de má vontade e acaba tirando ali, descontando pontos de aspectos microestruturais, às vezes porque não entendeu sua letra, às vezes porque ficou dúbia ali a questão de se era um A, se era um O. Então, é muito comum isso acontecer, tá? Outro ponto importante, por exemplo, latim. Latim ou línguas estrangeiras, vocês têm que citar dentro de aspas, tá? Porque vocês têm que demonstrar que aquilo ali é uma língua estrangeira. Você está citando algo ali, você está utilizando um termo que é um termo que não é da língua portuguesa. Então é importante, você abre aspas e fecha aspas. Se vocês forem citar o periculo in mora, o fumus boniuris, e assim vai. Então é importante vocês saberem quanto a essas questões de aspectos microestruturais e darem ali uma estudada nisso para que vocês façam uma boa prova nesse quesito. Obviamente, alguns pontinhos ali e aqui vão ser perdidos nos aspectos microestruturais, mas é importante que vocês não percam em excesso, tá bom? Uma outra dica importante, tentem escrever todas as linhas que estiverem à disposição de vocês. Quanto mais linhas vocês escreverem, melhor vai funcionar o coeficiente a favor de vocês, porque a distribuição da pontuação dos descontos, ela leva em consideração a quantidade de linhas escritas. Então, quanto mais linhas você escreve, menos cada erro vai valer ali no desconto que você vai tomar. Então, sempre que possível, escreva dentro das questões as 10 linhas, as 60 linhas do parecer, as 90 linhas da peça processual. Busque analisar qual será o conceito máximo atribuído pela CESP aos itens. Isso eu espero que vocês já estejam fazendo no treino de vocês do dia a dia. E no dia da prova você tem que fazer também, você tem que mentalizar ali. Veio a questão ali perguntando sobre, e a gente vai trazer alguns exemplos aqui daqui a pouquinho, perguntando ali sobre determinado instituto e quais são os princípios ali que estão vinculados a ele. Você tem que ter em mente, devem ter aqui uns 4, 5 princípios que estão vinculados a esse instituto aqui, então eu tenho que citar todos para ter o conceito máximo. Então aí vocês vão conseguir tentar, vocês só lembram de 3, aí vocês vão tentar puxar se não tem mais um quarto, se não tem mais um quinto, para que vocês acabem ali se blindando de eventuais descontos por não ter cumprido o conceito máximo da questão. Isso funciona em qualquer tipo de questão, tá? Então, sempre tentem puxar ali, nessa letra A aqui, dessa questão aqui, qual é o conceito máximo aqui da CESP? Vamos trazer aqui algumas situações e aí eu posso delinear melhor essa situação. Só para finalizar aqui a questão da peça do parecer, aspectos processuais, aspectos microestruturais, não percam linha na peça no parecer, não pulem linha, tá? Importante isso. É muito comum o candidato pular endereçamento, aí pula uma linha para fazer a qualificação depois, né? Não façam isso, porque vocês vão ter uma quantidade reduzida de linhas para escrever. E cada uma será preciosa. Eu acredito que vem ali
um parecer jurídico com um tema bem denso, para que vocês acabem gastando e tendo dificuldades ali de escrever tudo dentro daquelas 60 linhas. A mesma coisa na peça processual. Então, economizem as linhas de vocês. Em uma situação de emergência, em uma situação emergencial, coloquem, por exemplo, OAB/F, assinatura, tudo na mesma linha, tá? Se vocês forem ver que não vai dar para colocar tudo, comecem a consolidar, sedimentar algumas situações ali na mesma linha, para que vocês consigam ali chegar até o final vivos e consigam fazer toda a peça, todo o parecer, fechando ali, né, com conclusão e com tudo mais. Provavelmente o relatório e os fatos deverão ser ali dispensados, acredito, né, até pela quantidade reduzida, então se atentem a essa informação. Se tiver dispensado o fato, relatório, você no máximo abre ali um tracinho, fatos, entre parênteses, dispensados, tá? E aí vocês já se blindam, porque vocês indicam ali que foram dispensados os fatos ou o relatório. Se não tiverem sido dispensados de forma expressa na questão, aí vocês constroem ali de uma forma bem resumida para vocês não perderem muita linha com isso. Da mesma forma a ementa, tá? Se a ementa não for dispensada expressamente, provavelmente não será, vocês fazem ali uma ementazinha rápida para que vocês ali tenham essa pontuação, caso cobre ali a pontuação da ementa. Passada essa primeira parte, vamos agora falar de alguns temas específicos, tá? De determinadas disciplinas que eu trouxe aqui, que eu estudaria esses temas se eu estivesse fazendo essa prova. Como eu falei no início da aula, é muito difícil você conseguir determinar quais serão os temas exatos da cobrança de uma banca CESP. Diferente de uma banca FCC ou de uma banca própria, que você tem alguns direcionamentos que você pode até conseguir acertar algumas questões com isso, né? De acabar acertando o tema que pode ser cobrado. Numa prova CESP mais genérica é mais complicado, tá? Mas tem alguns temas que a CESP gosta muito, alguns tipos de questão que a CESP gosta muito de fazer, e aí nós vamos tentar trazer aqui algumas situações para a gente trabalhar e quem sabe a gente consiga acertar alguma coisa aí e ajudar vocês. Mas, lembrando, né, assistam, na medida do possível, as outras aulas dos outros professores. Vocês terão ali uma jurisprudência mais robusta de algumas situações que podem ajudar vocês lá no dia da prova discursiva, no momento da prova discursiva, que será também na tarde do domingo. Então, vamos com direito constitucional primeiro, tá? Vamos com direito constitucional primeiro. E no direito constitucional, o que é importante vocês saberem aqui? Controle de constitucionalidade, para mim, é tema número 1, topo da lista CESP. A CESP ama controle de constitucionalidade. Na nossa prova, na prova passada, caiu o controle de constitucionalidade. Se vocês perceberam ali, foi um tema mais sedimentado, e de tão sedimentado e de tão antigo que era o tema, talvez isso que causou uma dificuldade para que os candidatos conseguissem responder a questão com a perfeição ali de detalhes. Então, se vocês forem perceber, o controle de constitucionalidade não é um tema que acaba tendo ali muita jurisprudência recente. As jurisprudências do controle de constitucionalidade são mais antigas, mais consolidadas. Eu lembro, pelo que eu lembro, a mais recente ali é a do amicus curiae, né? A questão do amicus curiae e da possibilidade ou não de recurso dentro do controle de constitucionalidade. Então, as outras são um pouco mais do passado. O que é que eu recomendo? Dá uma revisada bem forte ali no controle de constitucionalidade, nessa parte da jurisprudência, dos entendimentos sedimentados, consolidados. É muito possível que isso venha a ser cobrado novamente, ou na questão, ou até num parecer. Até brinquei com os alunos aqui em outros cursos do revisão, de que se eu fosse examinador, eu faria ali um parecer, que seria um projeto de lei do governador, que foi enviado ali a Procuradoria do Estado, para que a Procuradoria do Estado exercesse ali a questão da legalidade e da constitucionalidade daquele projeto de lei. Seria uma questão ali que eu acho que é um parecer que seria possível de ser cobrado, tá? Então fiquem ali bem nessa questão de controle de constitucionalidade e de repartição de competências constitucionais, porque são dois temas que a CESP costuma trabalhar bastante ali nas provas discursivas. Se vocês forem dar uma olhada nas provas discursivas do passado, vocês vão perceber que a CESP gosta bastante desses dois temas. Então tentem dar uma blindada aí, né, no controle de constitucionalidade, na repartição de competências constitucionais. Doutrina, a CESP gosta muito de trazer doutrina em direito constitucional. Na PGE Paraíba
foi a questão do método tópico problemático e hermenêutico concretizador, salvo engano, foi um dos dois ou os dois. Mas você tinha uma quantidade de linhas ali razoável para escrever sobre o tema, né? Então, com aquelas informações básicas que a gente tem para responder uma prova objetiva, talvez a gente não conseguisse ali transformar em uma prova discursiva. Então, eu recomendo que vocês deem uma revisada ali nesses temas ali iniciais do direito constitucional, tá? Neoconstitucionalismo, métodos hermenêuticos, caiu uma vez, mas caiu uma vez há muito tempo atrás, porque não pode cair de novo um outro método hermenêutico, tá? Se caiu o tópico problemático, porque não pode cair o hermenêutico concretizador, o científico espiritual, qualquer outro. Com o constitucionalismo norte-americano, as concepções sociológica, política, legal vocês darem ali, transconstitucionalismo, legal dar uma pincelada nisso, eu faria isso ali no sábado, na antivéspera, ali na véspera, na antivéspera da prova, na sexta, tá? E eu trouxe aqui uma questão de interpretação norte-americana. Aposto aqui em interpretação norte-americana porque, sei lá, sim, eu sempre apostei na norte-americana dentro da discursiva, já vi acontecer na objetiva, nunca vi acontecer na discursiva. Eu acho que é um tema ali que causaria uma certa dificuldade dos candidatos. Se eu fosse examinador, é um tema ali que eu não descartaria cobrar na prova discursiva, principalmente na prova discursiva da CESP. Dá uma lida no material de vocês de constitucionalismo norte-americano, tá? Importante. E aqui a questão seria bem simples, mas eu acho que se fosse essa questão fosse ser realizada na prova, talvez tivesse aqui mais uma ou outra alternativa, tá? Quais as duas principais correntes da interpretação norte-americana? Discorra sobre suas características e diferenças. Então, vocês teriam que saber que dentro da teoria norte-americana, da interpretação norte-americana, nós temos a corrente interpretativista e a corrente não interpretativista. Os nomes podem confundir vocês, né? Quando você olha assim, corrente interpretativista, você pode achar que é aquela que vai interpretar ali a torta e a direito. E não é. É o oposto, é justamente o oposto disso. A corrente interpretativista é aquela mais conservadora. É aquela que defende que o intérprete deve ter uma postura de autocontenção. Lembra dessa palavra aqui, autocontenção. Se cair essa questão, essa palavra estará no espelho, autocontenção, aplicando a norma no sentido que está expresso ou claramente implícito na Constituição. Então, o intérprete da corrente interpretativista, né, o ministro da Suprema Corte, ele vai ficar adstrito ali às 4 linhas da Constituição. Ele não vai sair daquele arcabouço ali. Ele vai tentar ali respeitar a vontade do legislador constituinte originário, tá? Então, fiquem atentos a essas palavras-chave. Por exemplo, vocês pensarem assim, dentro da corrente interpretativista, qual é uma palavra-chave ali? Conservadora, autocontenção, tá? Limites da Constituição, provavelmente alguma coisa desse tipo ali estaria no espelho. E é importante vocês terem essa noção ali quando vocês lerem a questão. Já a corrente não interpretativista, aí essa sim, ela é não interpretativista. Ela tem a maior discricionariedade para fazer a interpretação da Constituição. O nome pode confundir, mas é isso aí mesmo. Ela tem uma maior discricionariedade para encontrar o significado da norma. Ela deve considerar o contexto social do momento. Então, grave isso. Ela não fica mais presa à vontade do legislador constituinte originário. Ela vai ali no contexto social do momento e ela adapta os valores contidos no texto à sociedade contemporânea. O juiz pode ir além do texto. Ele pode invocar valores de justiça, igualdade, liberdade para a criação judicial daquele direito. E aí é o link legal. Ela é um terreno fértil para o ativismo judicial e a mutação constitucional. Aí o que é que a questão pode fazer se ela quiser ser um pouco mais difícil? Ela pode tentar colocar ali alguma coisa sobre mutação constitucional e em uma letra B para que você faça essa ligação da mutação constitucional com a teoria norte-americana. É possível que isso aconteça. Ou a questão ali do ativismo judicial, acho que mais provável é a da mutação constitucional, tá? Então a prova pode fazer um link ali, fazer uma questão. A CESP é craque nisso, em fazer questões ali que aí acabam puxando para um desdobramento do tema. Esse é um desdobramento bom, a mutação constitucional desdobrando ali para a teoria norte-americana, e ali você vai falar da corrente não interpretativista, tá? Que é a corrente ali que acaba dando margem para a possibilidade da mutação constitucional, tá bom? Então, quanto a essa questão ali doutrina, peço para que vocês deem ali uma revisada na parte doutrinária, nessa parte inicial, que se vier uma questão ali falando de doutrina, vocês vão estar com ela ali bem fresca na cabeça e vão conseguir fazer uma boa prova. E ainda no direito constitucional,
eu quero trazer para vocês aqui. Essa que eu li e achei, pô, daria uma questão bacana de prova. É um tema recente que tem como desdobramento uma situação um pouco mais antiga. Então, é um tema ali interessante para a CESP cobrar, porque às vezes vocês estão com recente na mente. Mas o desdobramento dela, que é um pouco mais antigo, talvez vocês ali dessem uma patinada. Então, foi uma questão ali que eu vi uma jurisprudência de março de 2025, bem recente, mas que tem um desdobramento de uma situação que aconteceu ali no passado, no ano de 2015, 2016, nos anos 2015 e 2016. Então, primeira jurisprudência. É constitucional a emenda constitucional 96 de 2017, que prevê que práticas desportivas com animais com uma vaquejada não são consideradas cruéis, desde que sejam patrimônio cultural e material e regulamentadas por lei específica que assegure o bem-estar dos animais, tá? Porque isso aqui tem um desdobramento para o passado. Porque aconteceu o seguinte lá no passado. Uma lei do estado do Ceará, ela foi editada regulamentando a atividade de vaquejada no estado. E aí uma ADI declarou essa lei inconstitucional, tá? Os animais envolvidos nessa prática sofrem tratamento cruel, razão pela qual esta atividade contraria o artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7 da Constituição Federal de 88. A obrigação de o Estado garantir a todos o pleno exercício de direitos culturais, incentivando a valorização e difusão das manifestações, não prescinde da observância do disposto no inciso 7º do parágrafo 1º do artigo 225, que veda práticas que submetam os animais à crueldade. Tá? Então, esse caso aqui da lei estadual, ela deu ensejo a uma reação legislativa, tá? Por meio da emenda constitucional 96 de 2017. Então, na época, os congressistas, né, muito pressionados, até porque essas práticas ali de vaquejada são práticas que são muito fortes culturalmente, principalmente nos estados do norte e do nordeste do país, e também ali no interior de São Paulo. Então, nessa reação legislativa se criou o artigo 225, parágrafo 7º. Para fins de disposto na parte final do inciso 7, parágrafo 1 deste artigo, não se consideram cruéis as práticas desportivas que utilizem animais, desde que sejam manifestações culturais, conforme o parágrafo 1º do artigo 215 da Constituição Federal, registradas como bem de natureza imaterial integrante do patrimônio cultural brasileiro, devendo ser regulamentadas por lei específica que assegure o bem-estar dos animais envolvidos. Então, basicamente, o que foi que o STF falou aqui? Disse, ó, beleza, nós vamos respeitar aqui a reação legislativa, desde que realmente tenha ali uma lei específica que assegure o bem-estar dos animais, tá? Porque isso tem um desdobramento antigo dessa reação legislativa, desse caso específico, e também tem uma relação com o chamado efeito backlash, tá? O efeito backlash é quando uma decisão judicial / política gera reação contrária intensa, resultando em movimento que busca neutralizá-la ou superá-la, tá? Então, esse é um exemplo aqui de efeito backlash. Então, o que a questão pode tentar fazer? A questão pode tentar trazer o efeito backlash para que vocês falem sobre ele e trazer também essa situação aqui de direito ambiental, né? Um direito ambiental / constitucional. Então, acho que seria uma questão legalzinha ali de prova também de direito constitucional / ambiental, né? Vamos lá, vamos prosseguir. Direito tributário. No direito tributário, pessoal, é o seguinte, eu trouxe um tema que é algo que a gente enfrenta muito aqui na PGE Espírito Santo, tá? Algo bem recorrente ali na execução fiscal e na tributária, que é a questão das multas. E já tem dois temas de repercussão geral com teses definidas nesse caso aqui. Tá? E eles podem interligar aqui com essa jurisprudência bem recente, de agosto de 2025. Então pode cair na prova de vocês, tá? Respeitou ali os 30 dias da data da prova. Jurisprudência de devedor quanto mais é constitucional e não configura sanção política, nem viola os princípios. Agora grave aqui, ó. Se cair devedor quanto mais, por favor, gravem isso aqui. O que é que vai estar no espelho de vocês, tá? Então vamos lá. É constitucional e não configura sanção política e nem viola os princípios constitucionais da legalidade tributária, liberdade de trabalho e comércio e igualdade tributária. Isso vai estar no espelho de vocês se cair essa jurisprudência aqui, tá? Norma estadual que institui regime especial de fiscalização, aplicável aos contribuintes considerados devedores contumazes de CMS, tá? Março de 2025. Só dois detalhes aqui.
vamos dizer assim, essa possibilidade ali de realizar um regime especial de fiscalização, ela não pode inviabilizar o funcionamento da atividade empresarial e deve ser pautada, grava aí também, pelos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Então isso aqui também vai estar no espelho de vocês, tá? Tem a jurisprudência, tem essa situação aqui que não pode inviabilizar o funcionamento da atividade empresarial e devem ser resguardados a proporcionalidade e a razoabilidade. E o que é que pode, por exemplo? Pode alterar prazo de recolhimento, ok. Pode intensificar a fiscalização, fazer uma fiscalização um pouco mais dura ali, ok também, pode também. Por que isso aqui liga aqui, né? Faz um link aqui com a multa? Porque as multas são aplicadas muitas vezes nesses devedores contumazes, tá? E aí, nós temos aqui algumas situações de multa. Tem a multa qualificada, tem a multa de ofício, que pode ser qualificada ou não qualificada, tem a multa moratória e tem a multa isolada, tá? A multa isolada é aquela que é a multa que é aplicada e não tem nenhuma relação ali com a obrigação principal, só com a obrigação acessória. É muito comum em questões de substituição tributária. Mas eu vou aqui focar nas multas que já tem tese firmada de repercussão geral no STF, tá bom? Depois a gente fala um pouquinho da multa isolada. A multa qualificada é a primeira. E tem essa jurisprudência aqui, né, de Santa Catarina, de outubro de 2024, repercussão geral, tema 863, que diz o seguinte: a multa qualificada é as multas aplicadas em caso de sonegação, fraude ou conluio. Vejam que são situações ali, basicamente, de dolo específico, né? Devem se limitar a 100% da dívida tributária, sendo possível que o valor chegue a 150% em caso de reincidência. É incidência, né? Quando o devedor já é contumaz. Então, 150%. Então, 100% o limite da dívida tributária, podendo chegar a 150% em caso de reincidência. Cuidado, porque o STF modulou os efeitos dessa decisão a fim de que produza efeitos desde a edição da Lei 14.689 de 2023 e mantidos os patamares atualmente fixados pelos entes da Federação até os limites da tese, ressalvados as ações judiciais, os processos administrativos pendentes de conclusão até a referida data e os fatos geradores ocorridos até a referida data, em relação aos quais não haja pagamento de multa abrangida pelo presente tema de repercussão geral. Então tem essa modulação de efeitos aqui, tá, para vocês tomarem cuidado. Acho que seria um tema interessante, principalmente numa peça processual de uma aplicação de uma multa, né? Seria assim muito, muito interessante, por exemplo, o contribuinte ele vai lá e diz que a multa dele foi uma multa desproporcional, irrazoável, porque foi de 150%, mas o máximo que poderia ser aplicado é de 20%. Meio que ele confundiu ali a moratória com a qualificada, disse que o máximo era de 20%, e você destrincha, né, de que não, 20% é uma multa aplicada no caso de multa moratória, explica o que é multa moratória, explica multa qualificada, faz o link de por que ele tomou aquela multa qualificada, que provavelmente vai estar no edital, no enunciado de vocês, né, e que ele é um reincidente, por isso ele merece 150%. Acho ali que dá para desenhar ali uma boa peça processual. Ah, mas professor, mas já caiu peça processual de execução fiscal na prova passada. Não importa, a CESP não se importa muito com isso, não. Não é porque caiu na prova passada que não pode cair de novo um tema diferente, um tema agora mais voltado, por exemplo, ao direito tributário, tá? Então, vamos para a multa moratória, para dar uma arrematada nesse tema. Teto de 20%, tema 863 do STF, tá? Decorrem do simples atraso no pagamento do tributo, ou seja, são devidas em razão da falta do seu pagamento na época apropriada. Tá vendo? Só do simples fato de que o tributo não foi pago ali no momento apropriado. Incidem de modo automático, sendo devidas independentemente do lançamento. Então, multa moratória grave, 20%, teto de 20% do valor do tributo. Multa qualificada, 100%, podendo chegar a 150% em caso de reincidência, tá? Então gravem essas informações ali, no caso ali de uma questão, diferencie multa qualificada de multa moratória, aí você já tem aí todas as informações. As multas isoladas ainda é um tema pendente de julgamento no STF. Mas vou trazer para vocês só para que vocês contextualizem essa questão da multa isolada, vai que cai na prova. São aquelas decorrentes de descumprimento das obrigações acessórias ou por outras infrações que independam de ser ou não o tributo devido. Então,
Na questão da substituição tributária, o cidadão lá tinha uma obrigação acessória, né, de registrar, né, determinada situação, e ele não registra. Ele não é o responsável pelo pagamento do tributo, tá? Ele não é o substituto tributário, ele é o substituído. Mas ele tinha aquela obrigação acessória e ele não cumpre. Então, nesse caso aí, se aplica uma multa isolada, e nesse caso está pendente de julgamento no STF. Nós não temos nada estabelecido ainda em questão de percentual que deva ser aplicado, nesse caso aqui, das multas isoladas. Ainda quanto ao direito tributário, resolvi trazer para vocês a questão da prescrição intercorrente, porque tem jurisprudência recente de prescrição intercorrente, tá? E até para a gente fazer um link lá com a prescrição intercorrente judicial. No caso de processo administrativo, pessoal, não há prescrição intercorrente. Por quê? Porque não existe previsão legislativa expressa, previsão legal específica para a possibilidade de prescrição intercorrente em processo administrativo. É muito comum em execução fiscal o contribuinte, em uma sessão de pré-executividade, chegar lá com a tese do seguinte: eu tenho esse processo administrativo tributário aqui, desde 2005, só foram decidir isso em 2018, 2019, e aí eles ajuizaram a execução fiscal. A execução fiscal, ok, foi ajuizada dentro do período certo, mas tem a prescrição intercorrente aqui do processo administrativo, que ele ficou parado aqui mais de 10 anos, né, e só vieram decidir isso em 2018. Né? Eu não posso ficar aqui eternamente ali responsável por uma situação que aconteceu em 2005. Só que isso aqui já foi, a STJ já se manifestou sobre o tema, né? E o que é que ele fala aqui? O recurso administrativo, ele suspende a exigibilidade do crédito tributário durante todo o contencioso administrativo, tá? Conforme o artigo 151, inciso 3 do CTN, desde o lançamento até seu julgamento ou revisão ex officio. Somente a partir da notificação do resultado do recurso administrativo tem início a contagem do prazo prescricional, afastando-se a incidência de prescrição intercorrente em sede de processo administrativo fiscal pela ausência de previsão normativa específica. Então gravem isso aqui, isso é possível se cair alguma situação de exceção de pré-executividade, de embargos de execução fiscal, que venha o contribuinte e alega a questão da prescrição intercorrente dentro do processo administrativo fiscal, né? Vocês lembrem dessa jurisprudência. Ainda falando de prescrição intercorrente, resolvi trazer aqui um breve resumo de prescrição intercorrente na execução fiscal. Vai que cai uma questão, vai que cai uma peça processual que vocês tenham que lidar com esse tema. É um tema que já está bem batido, mas esses temas bem batidos que são os que vocês têm que ter a maior cautela, que aí vocês não podem esquecer nenhum detalhe no momento ali de fazer a sua questão, de fazer o seu parecer, tá bom? Então, vamos lá, prescrição intercorrente na execução fiscal. Lembrem que tem duas situações, né, nas quais esse prazo começa a correr. A primeira tentativa infrutífera de citação ou a primeira tentativa infrutífera de penhora. Nesse caso, o juiz declara suspensa a execução por 1 ano a partir da ciência da Fazenda Pública. Então, a Fazenda Pública teve ciência, foi intimada lá, o juiz intima o exequente para se manifestar sobre o resultado do Cisbajude. A partir desse momento, tem a ciência da Fazenda Pública e começa a correr o prazo ali da prescrição intercorrente, tá? O prazo de 1 ano e depois o início automático de 5 anos. O juiz ele não precisa decretar que acabou 1 ano e começar nos outros 5, tá? Então, ciência, 1 ano. Passou 1 ano, automaticamente os 5 anos subsequentes. Para a interrupção do prazo prescricional, é necessário requerimento da Fazenda Pública que acarrete efetiva constrição ou efetiva citação. Então é o seguinte, tá lá, a gente colocou lá, se esbajude, não deu certo, não achou bem, aí tá chegando lá no final do prazo. Aí a gente descobre que tem lá um processo daquela empresa e que aquela empresa ali tá com um dinheiro para receber naquele processo. Aí nós pedimos a penhora no rosto dos autos. Só que aí a penhora só é deferida depois que o prazo da prescrição intercorrente aconteceu. Mas a medida efetiva ela ocorreu antes. Então, ela é apta a interromper e a retroagir o prazo da prescrição intercorrente. Deu para entender? Então, se a gente tem a medida de efetiva constrição ou de efetiva citação com o pedido realizado antes ali da prescrição intercorrente, ok, aí já foi, interrompe a prescrição intercorrente.
é incabível a fixação de honorários em favor do executado, princípio da causalidade. Lembre, então, se você tiver ali que rebater condenação em honorários, sucumbência, impressão intercorrente, vocês lembrem que não é possível e vocês citam ali o princípio da causalidade, tá? Para que vocês consigam ali tirar o máximo ali da questão no caso de pressão intercorrente. E aí, um último julgado, que é bem recente, é de fevereiro de 2025, que ele fala assim: a efetiva constrição patrimonial, incluindo bloqueio de ativos pelo Sisbajude ou indisponibilidade de bens pelo Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens, CNIB, interrompe a prestação intercorrente, retroagindo a data do pedido da medida. O entendimento visa garantir a efetividade da execução fiscal sem restringir a interrupção da prestação apenas à penhora ou à rege definitiva. Então, decretou indisponibilidade de bens, retroage também, tá? Então, fiquem atentos a essas questões aqui de direito tributário, dá uma revisada nisso, porque se cai alguma coisa ali vinculada à execução fiscal ou ao direito tributário no geral, são situações bem possíveis lá de estar na peça processual de vocês, tá bom? Quanto a direito administrativo, eu vou trazer só um tema com um consolidado de jurisprudência desse tema. É a improbidade administrativa, tema queridinho da CESP, tá? Foi o motivo ali de muita gente se dar mal na PGM São Paulo, uma jurisprudência que ainda não estava tão bem sedimentada. Hoje ela já está mais sedimentada. E se vocês forem perceber, pessoal, depois da Lei 14.230 de 2021, despenca a jurisprudência, né, de improbidade quanto às alterações realizadas nessa lei, quanto a qual é a possibilidade dela retroagir ou não, tá? Então, se vocês forem perceber 2025 e 2024 juntos, ali deve ter umas 30 a 40 jurisprudências de improbidade administrativa. Então, isso pode ser cobrado numa questão, isso pode ser cobrado num parecer também, como acabou acontecendo na PGM São Paulo, isso pode ser cobrado numa peça. Então, se tem um tema aqui de direito administrativo que eu cravaria legal, que pode cair na prova de vocês, é a improbidade. Eu daria uma revisada, improbidade e licitações e contratos, tá? São dois temas ali que eu daria uma revisada boa. Ah, professor, mas caiu licitações e contratos no parecer da prova passada. Não importa. Não importa. Não significa que caiu uma vez, não pode cair outra vez. Então, tenham muito cuidado com isso. De que caiu uma vez, não pode cair. A prova aconteceu há 3 anos atrás, né? Há quase 3 anos atrás. Então, tome cuidado com isso. Vamos passar rapidamente aqui pela improbidade administrativa, tá? Pelos temas aqui que eu selecionei 2024, 2025, que eu entendi ali por pertinentes. Recomendo que vocês façam uma revisão geral também de improbidade administrativa ali na véspera ou na antivéspera da prova para dar uma sedimentada nisso aí, tá? Ou até ali na hora do almoço, tá? Vocês podem fazer essa revisão também ali na hora do almoço, se der tempo. Primeiro, o entendimento firmado no tema 1199 de repercussão geral aplica-se ao caso de ato de improbidade administrativa fundado no revogado artigo 11, inciso 1 da Lei 8.429, desde que não haja condenação com trânsito em julgado, ou seja, a revogação do inciso 1 do artigo 11 da Lei 8.429 pode ser reconhecida para os processos que estavam em curso quando a Lei 14.230 entrou em vigor, desde que não haja trânsito em julgado. O que é que isso aqui quer dizer? O artigo 11, inciso 1º, ele existia até a Lei 14.230 de 2021. Ele tratava de princípios que foram violação de princípios. No caso de improbidade administrativa, ele era uma espécie ali de violação de princípio, tá? Esse artigo 11, inciso 1. E ele foi revogado pela nova lei. Essa foi a questão da PGM São Paulo. Só que, detalhe, a questão da PGM São Paulo aconteceu em 2023, o julgado é de 2024. Então, naquela época, o Tribunal de Justiça de São Paulo já decidia nesse sentido, mas não havia ainda essa tese sedimentada pelo STJ, que hoje existe. Então, é o seguinte, o cidadão ele cometeu lá a tipificação do artigo 11, inciso 1º, antes da lei de 2021, em 2019, sei lá, 2020. Aí tá lá rolando o processo dele. Aí ele vai dizer, opa, é o seguinte, esse artigo foi revogado. Eu não posso estar mais aqui nesse polo passivo porque o artigo foi revogado. Então, ele tem razão ou não? Depende, tá? Depende. Se o processo dele não transitou em julgado, aí ok, aí vai retroagir para alcançar a situação dele. Mas, se o processo dele correu bem rápido e já transitou em julgado, aí já era. Aí não tem mais o que ele fazer, tá? Então não retroage. Então, tomar cuidado que o tema 1199 fixou aí essa diferenciação. Vamos para o segundo aqui. Se
em um processo de improbidade administrativa que estava tramitando quando a Lei 14.230 de 2021 entrou em vigor, ficar comprovado que o réu não agiu com dolo específico, ele deverá ser absolvido. Isso porque a Lei 14.230 passou a exigir o dolo específico. E essa exigência se aplica aos processos em curso, mesmo que haja condenação, desde que não tenha havido trânsito em julgado. Então veja aqui de novo, aqui trânsito em julgado, de novo, tá? Então sempre tem que ter aqui como marco temporal a questão do trânsito em julgado. Outro tema, esse bem recente, esse de abril de 2025, pessoal. Cassação de aposentadoria de servidor público como consequência de perda de função pública por improbidade. Ela é admissível, mesmo sem previsão expressa na lei de improbidade, tá? Não precisa de previsão expressa na lei de improbidade. A cassação da aposentadoria é compatível com o caráter contributivo e solidário do regime previdenciário dos servidores públicos. Isso estará no espelho de vocês. Se cair essa questão, isso aqui estará no espelho de vocês, tá? É compatível com o caráter contributivo e solidário do regime previdenciário de servidores públicos. Não configurando confisco ou enriquecimento ilícito do Estado, isso também estará no espelho de vocês. Enriquecimento ilícito e confisco, essas duas palavrinhas estará no espelho de vocês se cair aqui esse julgado. A aplicação da sanção de cassação de aposentadoria não viola o princípio da legalidade. O princípio da legalidade também estará no espelho de vocês, caso caia essa questão, pois decorre da necessidade de se aplicar a sanção compatível com a conduta e o estado funcional do servidor. Beleza? Seguindo para o próximo. A execução fiscal, olha como linka improbidade e execução fiscal no mesmo tema. Imagine uma peça processual talvez sobre isso aqui, tá? A execução fiscal é cabível para a cobrança de multas civis fixadas em sentenças decorrentes de ato de improbidade administrativa, desde que instruída com a respectiva CDA, sendo a Fazenda Pública lesada parte legítima para propor tal execução. O que é que aquele cidadão ali, aquele servidor que cometeu o ato ímprobo, ele pode tentar falar, opa, não pode ser por execução fiscal, tem que ser por cumprimento de sentença. Aqui o STJ já disse que não tem nada a ver, que pode ser por execução fiscal desde que instruída por CDA, tá? Outra situação que ele pode levantar, mas foi o Ministério Público Federal que fez ação civil pública ali que acabou determinando a multa. Então, o Estado do Espírito Santo não é parte legítima para me cobrar essa multa. Já disse aqui também que é parte legítima, né? Sendo a Fazenda Pública lesada, se for o Estado do Espírito Santo que foi lesado, a Fazenda Pública lesada, parte legítima para propor tal execução. Então, grave essas duas informações, tá? O Estado do Espírito Santo, caso ele tenha sido lesado, independente de quem foi que fez lá a ação civil pública, ele é pessoa legítima, pessoa jurídica legítima, parte legítima para executar essa multa. E ele pode executar do jeito que ele quiser, execução fiscal, instruída por CDA, ou ele pode executar pelo cumprimento de sentença se ele quiser. E aí, para finalizar, ainda falando de multa prevista na Lei 8.429, a correção monetária e juros de mora devem incidir a partir da data do ato ímprobo. Data do ato ímprobo. Grave, não é da data da sentença, não é da data do trânsito em julgado, não é um de uma data, outro de outra data. São os dois, juros e correção monetária a partir da data do ato ímprobo. Então imagine que cai uma peça processual aqui, que mescla a execução fiscal com multa civil, com improbidade administrativa. Ó, que negócio legal, né? Que tema bom ali para ser cobrado na prova de vocês, tá? Então gravem isso. Para a gente fechar, direito civil, recomendo o seguinte, dá uma lida ali nas jurisprudências mais consolidadas de direito civil do 2024. São muitas, eu sei, vai ter que passar ali o olho, vai ter ali que ter sorte também, ter lido. Mas o que é que eu trouxe? Se tem um tema doutrinário que gostam de cobrar em prova discursiva, é esse tema aqui que eu vou trazer. Inclusive, em Goiás eu acertei, na PGE Goiás eu acertei na veia esse tema aqui, né, que caiu exatamente da forma que eu estava pensando que ia cair. Então dá uma revisada aqui, ó. Direito civil, teoria da posse, teoria de Savigny e teoria de Ehring, tá? A teoria subjetiva de Savigny, para essa teoria, a posse seria a conjugação do elemento objetivo ou material, detenção física da coisa ou disponibilidade sobre a coisa, denominada corpus. E lembra, se você for escrever corpus,
na prova de vocês, bota aspas, tá? E do elemento subjetivo, que seria a intenção de exercer o poder sobre a coisa, denominado, entre aspas, ânimos. Temos então corpos mais ânimos. Em resumo, a posse seria o poder físico que se exerce sobre o bem, com a intenção de ser proprietário. Já a teoria de Ehring, a teoria objetiva de Ehring, a posse é a exteriorização do domínio, sendo que o ânimos, entre aspas, já estaria incluído no corpus, entre aspas. Para que essa teoria não se faz necessária a análise da intenção do agente. Tá? De acordo com Tartucci, basta que a pessoa disponha faticamente da coisa, ou que tenha a mera possibilidade de exercer esse contato. Na doutrina brasileira, entende-se que o Código Civil adotou a teoria objetiva de Ehring, conforme o artigo 1196 do Código Civil. E esse também é o entendimento da STJ. O STJ já falou isso aqui abertamente em 2009. Então, se tivesse um tema doutrinário de direito civil que eu daria uma lida, seria a teoria da posse, com um pouco mais de aprofundamento, profundidade. Se cair uma questão ali, vocês arrematam, tá? Só antes de fechar, quero aqui fazer as referências, né, bibliográficas. Toda a jurisprudência aqui foi tirada do Buscador Dizer o Direito, tá? Site do Márcio. Então, quero fazer aqui essa ressalva que toda a jurisprudência que está aqui foi retirada aqui do site lá do Buscador Dizer o Direito, tá bom? Até para que, se vocês quiserem consultá-la dentro do site. Pessoal, muito obrigado a todos vocês por estarem acompanhando até aqui o final. Desejo a vocês uma boa prova. Sempre falo o seguinte: conteúdo é muito importante, a preparação de vocês é muito importante, mas são vários fatores que levam até a aprovação. Então, do sábado para o domingo, descansem bem, tenham uma boa noite de sono, acordem bem para fazer a prova, se alimentem bem, entendam que vocês vão ter uma maratona, prova objetiva e prova discursiva, tá? Então, tentem se preparar mentalmente para essa maratona e desejo boa prova a todos vocês. Espero encontrar vocês aqui no Espírito Santo, não só na semana da prova, como também na posse de vocês, tá? Torço muito para que isso aconteça. Fico à disposição, estou no Instagram, no @prof.rodrigoargolo. Podem me procurar lá, tirar qualquer dúvida durante essa última semana, tá bom? E boa prova a todos e muito obrigado por assistirem até o fim.